de valor a respeito dos nossos companheiros de ideal. Habitualmente, dizemos que nada sabemos da vida alheia e que, por isto, não nos compete a julgar a quem seja. Assim dizemos, todavia, continuamos a condenar nossos semelhantes. Tentamos, com palavras de justificação pessoal, aliviar a opinião negativa que omitimos sobre os outros, mas não deixamos de criticá-los. A quase nós todos, sem dúvida, as palavras que Jesus disse aos escribas e fariseus que se preparavam para apedrejar a pobre irmã surpreendida em adultério, continuam a se aplicar. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quem saberia dizer o que teria induzido este ou aquele ao estado de desespero ou de perturbação que lhe subtraiu a lucidez no momento de agir impensadamente? Ninguém conhece o peso das lutas que alguém terá suportado antes de sucumbir ao assédio da tentação em que se desmoralizou. Compadecemo-nos dos que erram e procuremos lhes estender as mãos para que se levante da queda em que se precipitaram. Porque, noutras circunstâncias, o homem caído no abismo poderia ser qualquer um de nós. Não nos esquecemos de que, no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus não incluiu os moralistas, mas sim os que se encheram de compaixão pelas dores de seus semelhantes. Essa é a mensagem de hoje. Eu passo a palavra para a nossa irmã Isabel. Ainda temos aqui um tempinho. Só um minutinho. Vou falar antes de... Tá? Dá para falar umas palavrinhas? Então tá. Bom, gente, nós queríamos agradecer, né, aos irmãos. Foram entregues 165 cestas, né, nesse mês de maio, né. Agradecer as roupas, os sapatos, agradecer de coração a todos, né, porque esse trabalho é de formiguinha, né, é todos ajudando naquilo que pode e como podem, e isso que é importante, né, se cada um fazer um pouquinho, né, quando se junta, dá para fazer muitas coisas, né, então quero agradecer, né, a todos, e eu peço também aos irmãos que nas orações, quando nós estivermos falando com Deus, com Jesus, nós também possamos pedir por esses irmãos, né? São irmãos necessitados, independente por que estão nessa situação, como diz a leitura, não estamos aqui para julgar, né? Estamos para poder fazer um pouco, né, de amor e carinho a esses irmãos, né? Então, que nas nossas preces, nas nossas orações, possamos também lembrar desses corações, né? E lembrando que agora, né, vai entrar daqui a pouco o inverno, né? E aí os irmãos que tiverem roupa de frio, né, sapato, se quiserem trazer, vai ser bem recebidos, tá bom, meus queridos? Pois bem, eu acho que agora já deu, né? Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus esteja com todos. Aos irmãos que aqui estão dos dois planos da vida, aos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, ou que vai nos assistir depois, que possam receber essas vibrações de paz, de harmonia e de amor. E eu convido a todos para iniciarmos fazendo a nossa prece de início. Que possamos, neste momento, meus irmãos, fechar os nossos olhos,
aquietando o nosso coração, a nossa alma, sentindo as vibrações de amor, sentindo a paz, a harmonia, o equilíbrio que tanto procuramos e que muitas vezes, quando aquietamos o coração e quando falamos com Deus, quando falamos com Jesus, abrindo o nosso coração, é que podemos sentir essas emanações de paz, de harmonia. Que os irmãos então possam sentir esse carinho que o nosso Mestre Jesus tem a todos nós. E que possamos assim, Senhor, sentindo essas vibrações e rogando, quando Jesus assim nos ensinou há mais de 2000 anos, quando ainda não sabíamos falar com o Pai, e quando muitos de nós ainda temíamos a Deus, Jesus assim nos ensinou a falar com o Pai, assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pois bem, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo, né? Que nós carinhosamente chamamos de GEAF, né? Aprendizes da Fraternidade, e que nós, em mais esta oportunidade, possamos levar conosco o ensinamento que o nosso mestre, há mais de 2000 anos, veio nos trazer quando estava aqui na Terra. Pois bem, nossa palestra de hoje tem o tema Laços de Família. E é interessante, quando estava procurando o tema, procurando, né, o que falar na palestra, a gente pesquisa. E aí me veio essa inspiração. Por quê? Por que falar da família? Né? Hoje, no mundo onde nos encontramos, nessa atualidade, o que está acontecendo com a família? O que está acontecendo com os lares? Então, eu achei inspirador falar da família, falar do lar. E aí, procurando a definição do que é a família, encontrei dizendo: a família, em termos gerais, é um grupo de pessoas unidas por laços de parentesco, afetivos ou legais, que geralmente vivem juntas ou partilham um espaço comum. Essa definição está englobada a diferentes tipos de famílias, desde as tradicionais, pai, mãe e filhos, as famílias reconstituídas, as famílias homoafetivas, as famílias adotivas e muitas outras famílias também. Né? E aí, se nós procurarmos, inclusive no livro Jesus no Lar, olha, tá velhinho, gente, mas eu adoro esse livro, adoro. É que Jesus está aqui falando com os discípulos, ensinando, e é justamente nesse livro Jesus no Lar que inicia falando a importância de estarmos realizando o Evangelho no lar, em casa, a importância disso para a família. E aí, o primeiro item é sobre o Evangelho no lar, o culto cristão no lar.
que nós espíritas chamamos de Evangelho no Lar. E aqui Jesus fala dessa importância de estarmos reunidos à mesa, de estarmos comungando junto com familiares. Então, Jesus, nessa primeira parte, ele fala: o lar, a família, é uma grande escola das almas. E realmente, a família é uma grande escola das almas. Por quê? Porque é com a família que nós aprendemos a amar, é com a família que nós aprendemos a perdoar quantas vezes for necessário, é com a família que nós aprendemos a sermos melhores, a doarmos sem distinção, a sermos úteis e fiéis àqueles que estão ali conosco. Então, realmente, a família é uma grande escola, porque dentro de um lar, independente da quantidade de familiares que ali estão, nós aprendemos, porque cada um é diferente. Cada um tem o seu jeito, tem a sua forma de entender, de compreender, tem suas opiniões. Por isso que eu disse, né? A família nos ensina também a resignação e a aceitação daquilo que nós não podemos mudar, mas nós podemos amar e aceitar. Então, realmente, a família é uma grande escola da vida. E aí, o que nos fala, então, a doutrina espírita da família? No livro, tanto no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tanto no livro dos Espíritos, nos fala sobre a importância da família. Olha só o que diz no livro dos Espíritos. Laços de família são necessários ao progresso, e os de família são, na verdade, uma lei de natureza, que Deus, dessa forma, quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. E Jesus ainda diz aqui que se nós queremos a paz do mundo, nós temos que ter a paz dentro dos nossos lares. Tudo começa dentro do lar. O convívio com a sociedade começa dentro do lar, começa com a família. Então, é muito importante o núcleo familiar. No Evangelho segundo o Espiritismo, o que nos fala? Do parentesco corporal e espiritual. Que há duas espécies de família. Tem a família por laços espirituais. E tem a família por laços corporais. Bom, vamos lá. Família por laços espirituais são duradouras, têm afinidade, têm amor. Por quê? Porque ela não está começando agora, são irmãos que estão conosco já de outras existências. E já temos um afeto, um carinho, já temos uma sintonia com esses irmãos. Temos também o parentesco corporal, que a gente também fala que é o consanguíneo. Às vezes, da família, é diferente. E não tem entendimento, se compreende, não se comunica. Por mim, que às vezes, muito, às vezes, a pessoa está da mas sem esse com outras
outras pessoas, às vezes com um tio, às vezes com uma tia, às vezes com um primo, às vezes com um amigo. Não sente com a família, mas sente essa sintonia com as outras pessoas. E aí perguntamos, então, já que não temos essa similitude, por que Deus permite que nasça em nosso lar? Por que Deus permite que venha como uma vida? Por que é permitido assim? E aí vem a doutrina espírita nos ensinar como espíritos eternos que somos. Já vivemos muitas outras. É claro que a gente só fez coisas boas. A gente não prejudicou ninguém, a gente não deixou mágoas, porque a gente é tudo bonzinho, não é? Bom seria, né? Bom seria que nós fôssemos assim. Mas hoje, alguém da família, ou com alguém que nós tivemos e marcas estas que não foram boas. Deixamos mágoa, rancor. Talvez tiramos aquilo que a pessoa mais amava. E Deus permite que nós venhamos no mesmo familiar. Por quê? Porque temos que aprender a amar, a perdoar, a dar aquilo, o amor que ela tanto precisa. Como é que nós podemos amar? É dando a vida. É nascer de nós. E eu não falo só da barriga, porque tem muitas pessoas que adotam aqueles filhos do coração. E sem amor, e são correspondidos pelos filhos. Porque a ligação sanguínea não era só corporal, mas era a relação de amor espiritual das almas. O encontro das almas. E isso faz parte. É um aprendizado para nós. Então, quantas vezes nós vemos no nosso lar ou no lar das pessoas espíritos difíceis? Nada é porque nós temos gatos com esses irmãos. E eles nem e aceitam. Fazem de tudo para fazer a sua parte. A parte de ser pai, de ser mãe. A parte de estar fazendo parte de uma família. Nós, muitas vezes, podemos não entender e compreender, mas sabe o porquê de todas as coisas. E dá até para entender, já, né, com a doutrina espírita, que se nós prejudicamos alguém em uma encarnação, por exemplo, tiramos aquilo que ela mais... cometemos algo que infringiu a vida de outra pessoa. Agora, como resgate, não é salutar que eu dê a vida a este espírito, já que da outra eu tirei, eu ajudei a retirá-la? Então, veja a beleza nessa comunhão, nessa junção de explicações. Por isso é que, muitas vezes, no decorrer de nossas vidas, principalmente quando nós com os nossos familiares, e cada um do seu jeito, cada um de sua forma, cada um do seu entendimento, mas a beleza de estar juntos, a beleza de entender e compreender,
talvez aquele filho, ou aquela filha, aquele pai ou aquela mãe, que às vezes é tão problemático, mas nós precisamos estar junto com eles. Tem uma passagem do livro Vida e Sexo, do livro psicografado pelo nosso irmão Chico, e ele fala bem assim: nas vidas passadas de todos aqueles que compõem a família terrestre, é formado, sim, de pessoas diversas, porquanto nelas se reencontram afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino, para que possa, assim, ter o aprendizado da vivência coletiva, pois a verdade é um educandário valioso para a alma. Olha aí, Jesus disse que o lar e a família é a grande escola das almas. E tem um exemplo que eu acho muito interessante, que é da revista Reformador, que antes, né, a revista a gente assinava, eles traziam, agora está tudo online, né? Tudo moderno agora, tudo online. E essa história estava nessa revista chamada Reformador. E fala sobre família, fala sobre a encarnação, a reencarnação. E conta, assim, a história, que diz ali ser uma história legítima de um espírito que se comunicou, que há muito tempo atrás havia um rapaz de porte muito persuasivo, bonito, mas ele era um rapaz galanteador, um rapaz que estava sempre namorador. Então, ele conheceu uma menina, uma adolescente, podemos dizer. E aí, quando se conheceu, ele apaixonou por ele. Mas ela tinha uma família muito rígida, não queria aceitar o namoro. Então, ela começou a namorar escondido. Desse relacionamento, desse namoro, ela ficou grávida. Aí, ela foi procurar o rapaz para dizer que ela estava grávida. E o rapaz, por sua vez, disse: eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem sei se eu sou o pai dessa criança. Ela, desesperada, então resolveu falar com os pais, contar o que havia acontecido. Mas, naquela época, tudo era muito rígido e os pais não aceitaram. Colocaram ela para fora de casa. Imagine uma adolescente grávida, fora de casa. Procurou ajuda, mas não encontrou. Mas eis que o destino prega cada coisa, não é? Ela encontra com uma moça. E aí ela relata o acontecido, que ela estava grávida, mas não sabia para onde ir, onde ficar, onde pernoitar. E então essa moça levou ela para um lugar onde ali as pessoas se reuniam ali e as moças praticavam ali, né? Eu posso dizer na época cabaré, pois na época se chamava assim de cabaré. E ali ela chegou assustadíssima. Que lugar é esse? Mas era o único lugar que havia ali abrido a porta para ela. Então, ela aceitou. Mas aí a moça responsável disse: não,
você tem que tirar a gravidez. Pois para ficar aqui, você precisa trabalhar. E para trabalhar, você não pode estar grávida. E aí, ela cometeu, assim, o aborto. E ali ela ficou por muitos anos. Porque ela queria? Não. Porque foi o único lugar que abriu as portas para ela. E então, com o passar dos anos, ela ficou muito doente. Tão doente que o corpo dela, tão franzino, não aguentou. E ela acabou ali desencarnando, deixando o corpo físico. Mas ela trazia consigo uma mágoa muito grande do abandono, principalmente daquela pessoa que ela tanto amou. Aí, no plano espiritual, ela passa a fazer tratamentos. Não tratamento para o corpo espiritual, mas para a tua alma, porque ela estava tão entristecida, com tantas mágoas, que o tratamento era para poder se desintoxicar de todas essas emoções, de todos esses sentimentos de mágoa, de rancor, de dor. E aí, os anos se passaram, que passa aqui na Terra, e eis que aquele rapaz que a abandonou, constituiu família, teve filhos, e um dia ele deixou também o corpo físico. E se viu ele no plano espiritual numa situação muito difícil, e ele não entendia o porquê. Eu sou um bom pai, um bom marido, por que estou assim em sofrimento? E aí, eis que quando ele foi amparado, os irmãos lhe contaram a sua, mas a história principalmente que ele não sabia. Lembra daquela moça que te procurou? Estava grávida e você simplesmente a recusou, andou embora? Ah, sim, mas eu era muito novo, eu era muito jovem. Pois bem, ali foi relatado tudo que ela passou. E aí levaram ela para poder ver a situação que ela ainda se encontrava. E aí ele se assustou. Eu fiz isso. Eu causei isso. Então, a consciência dele pesou tanto que ele fez um pedido. Ele pedia que ele tivesse mais uma oportunidade de retornar ao corpo físico com ela. E aí os irmãos se entreolharam, é lógico, pesquisaram, viram o que era melhor para os dois. Se era o retorno a um corpo físico, ou se era ainda permanecer no plano espiritual. Mas aí foi dado assim a permissão, que eles poderiam sim se preparar para o retorno, mas não viriam assim como enamorados ou como marido e mulher, mas sim ele a receberia como sua filha. E aí ele pensou, como minha filha, ele pensou, nossa, eu vou poder dar a ela tudo aquilo que eu retirei. Eu poderei dar amor, a atenção. Eu poderei estar resgatando esse débito que eu tenho com ela. Mas os irmãos alertaram. Sim, meu irmão, mas não será fácil. Porque ela ainda traz consigo mágoas.
ressentimentos do irmão. Então, quando muitas vezes entre pai e filha estiver com você, no convívio do seu lar, ela vai ter um misto de emoção. Ora, ela vai amar como aquele rapaz que ela amou aquele tempo. E ora, ela vai se ressentir e vai sentir uma mágoa, um ressentimento vosso. Irá utilizar de palavras estas brutas, que vai te magoar, que pode te machucar. Mas isso é o seu resgate. E os irmãos perguntaram, pode ser assim? Ele falou, não. Eu preciso resgatar esse débito que eu tenho com ela. E os irmãos disseram, mas lembre-se do grau de dificuldade que terás com este espírito, que receberás assim, como vossa filha na terra. Este, meus irmãos, é um caso. Se nós aqui pudéssemos recordar das vidas passadas, saber quem é o meu filho, minha filha, quem é o meu companheiro, minha companheira, quantos débitos estamos resgatando, meus irmãos? Quanto a oportunidade que temos de estar ali, resgatando através do amor, da resignação, da paciência, do perdão. Assim não ensinou Jesus? Quantas vezes devemos perdoar? Quantas vezes for necessário. Quanto mais um filho, uma filha, seja ela daquele que nasceu no ventre, seja ela ou ele, que a ligação é feita pelo coração. Não importa. São espíritos que chegam até nós e nós temos resgate e temos débitos com ele. Mas olha, Deus é tão bom e misericordioso que às vezes a família, quando eu falo família, não é só aquele que está no lar, é familiares, é vós, é tios, é tias. Sempre envia espíritos que são afins a nós para nos ajudar, para nos dar força, mesmo quando está difícil, quando nós nos sentimos desesperados e vem aquela pessoa e dizer, você não está sozinho. Calma, vai dar certo. Deus sabe o porquê de todas as coisas. Se Deus deu a você, é porque você tinha condições de passar por isso. É porque você tinha ainda resgates com esta pessoa, com este espírito. E como é lindo, de um rancor, de um ódio, virá um amor. Um amor que pode, muitas vezes, ser a nossa salvação, principalmente quando deixarmos este corpo físico. Então, meus irmãos, a família é um núcleo muito importante para as nossas almas, enquanto estamos aqui na Terra. E quando prosseguirmos, porque o amor não acaba. O amor de pai, de filha, o amor de mãe, não acaba com o término do corpo físico. Muito pelo contrário, o amor transcende. Muitas vezes, deixarmos este corpo, talvez seja esses irmãos, esses familiares, esses filhos que vão estar nos buscando, nos dando um abraço para o grande retorno novamente à pátria espiritual. Então, às vezes,
quando nós vemos, principalmente na televisão, em reportagens, quando nós vemos coisas que acontecem que nos chocam, porque nós vemos o hoje, nós vemos essa vida, mas talvez a pessoa que estava ali não conseguiu resgatar, não conseguiu entender, não conseguiu compreender, mas Deus dá sempre as oportunidades. Encarnações e encarnações, não importa. Mas aqueles espíritos vão vindo até que eles compreendam que somente um perdão entre si é que vai vos salvar a vossa alma. Então, meus irmãos, que nós possamos também nas nossas orações orar pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, por aqueles que já deixaram o corpo físico, mas continuam como pai, como mãe, como filhos. Não importa. Que nós possamos orar por eles. E agradecer muito, porque eles nos deu a vida. Eles nos deu a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos resgatando, de estarmos aprendendo nesta vida. Então, que possamos agradecer. E a estas famílias que se encontram desencontradas, Senhor, que nós possamos orar por todas elas e pedir a misericórdia para todos estes corações. E o relógio nos pede, vamos ter nossa de encerramento, agradecendo uma oportunidade, levando nós para o nosso coração essas palavras, que o lar e a família é uma grande escola das almas. E assim, meus irmãos, agradecidos que somos por mais essa oportunidade, por aqui estarmos, Senhor, aprendendo com o Pai, aprendendo com o Cristo, aprendendo, Senhor, através da doutrina espírita, aprendendo através do amor, da dor, através da esperança. Senhor, Senhor, Pai, nós muitas vezes não sabemos pedir ou escolher, mas, Pai, que seja feita sempre a vossa vontade, Pai, em nossa vida, na vida dos nossos familiares. Senhor, vós sabeis o porquê de todas as coisas. Então, Senhor, me ensina a ter paciência, me ensina a entender, a compreender a dor alheia, que muitas vezes se encontra em nossos familiares. E assim, Senhor, é que só temos que agradecer pela oportunidade. E pedimos, Senhor, que a tua paz continue em vossos corações. Uma boa noite a todos e que o Cristo esteja sempre convosco, mas que nós estejamos sempre com o Cristo. Que assim seja. Uma boa noite a todos, meus irmãos, uma boa noite aos irmãos.